Quanto vale uma vida? Até que ponto chega a maldade de um ser humano? Pessoal, meu nome é Marcos Ferreira e para quem me segue aqui nesse canal sabe que eu falo sobre marketing digital, vendas pela internet, mas eu resolvi abrir um parênteses aqui para postar esse vídeo sobre feminicídio. Você sabe o que é isso? Feminicídio é uma junção de dois termos, feminino mais homicídio, que nada mais é do que assassinato contra mulheres. Você já deve ter visto na televisão dezenas de casos de assassinato contra meninas, mulheres. Só que ultimamente isso vem se agravando cada vez mais. Isso acontece no Brasil já há muitos anos. Eu vou falar aqui de alguns casos. E eu confesso que eu relutei para gravar esse vídeo. E como eu estou sempre comentando aqui nos vídeos do YouTube sobre diversos assuntos, música, carros, cantores, eu estou sempre comentando nos vídeos, em vídeos desses crimes que aconteceram aqui no Brasil, e algumas pessoas disseram para mim que seria interessante que eu gravasse um vídeo sobre esse assunto. Eu confesso que eu relutei um pouco, porque é um pouco complicado falar sobre essas coisas, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Como eu disse anteriormente, isso acontece no Brasil já há muitos anos. Na década de 50, houve um caso que até hoje é muito comentado, da Aida Cury, em 1958, no Rio de Janeiro. E muitos outros casos aconteceram depois desse caso dela. Na década de 70, houve 4 casos que deram uma repercussão muito grande aí, que são os casos da Ana Lídia e da Araceli. Eu vou falar aqui de alguns casos que eu não vou entrar em detalhes, mas tem 3 casos que eu quero entrar em detalhe aqui com vocês. Na década de 80 teve o caso da Mônica Granuso, inclusive tem até música com o nome dela, e isso foi em 1985, no Rio de Janeiro também. Ela encontrou um rapaz numa balada, numa discoteca, e acabou perdendo a vida na mão desse rapaz. Então esses casos de homicídio contra a mulher, isso vem assustando ao longo dos anos, vem acontecendo muito aqui no Brasil. E eu tenho observado sim que de 5 anos para cá a coisa vem piorando mesmo. Porque eu sigo alguns canais e eles estão sempre postando essas tragédias aí que passam no Balanço Geral, em diversos canais da TV aí. E ainda na década de 70 houve os casos da Ângela Diniz, que era uma socialite. E houve também o caso da Cláudia Lessin, em 1977, que deu uma repercussão muito grande aí. E esse caso ele chocou demais, porque o assassino nunca foi punido. Ele viajou para fora do país e nunca houve punição. Então se você quiser conferir aí, o nome dela é Cláudia Lessin. Eu vou deixar aqui os nomes na descrição do vídeo. Mas tem 3 casos que chamou muita atenção do país todo, que comoveu todo, houve uma comoção nacional e internacional devido à tamanha brutalidade desses casos. É o caso da Isabela Nardoni, que era uma menina de 5 anos de idade que foi assassinada pelo seu próprio pai e madrasta. Ela foi levada até o 6º andar do apartamento e essa menina ela foi arremessada do 6º andar e antes ela já havia sido estrangulada e foi morta aí friamente pela mão do próprio pai. Aí eu fico me perguntando, que mal essa menina fez para esse casal? O que a vida dessa criança interferia na vida desses dois? E qual foi a maldade que essa menina fez para ela merecer essa morte? Era só uma garotinha. Ela só queria viver, ela só queria brincar, ela só queria ver uma mãe feliz. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que se diz pai para cometer tamanha crueldade. E esse caso choca muito porque se trata de famílias. A família é uma corrente. E cada elo dessa corrente é um membro dessa família. E essa corrente ela é unida pelo amor. O amor entre famílias é algo muito profundo que só quem tem uma família unida que sabe do que eu estou falando. Essa menina ela poderia ter falecido de qualquer outra forma, seja por acidente ou em virtude de uma doença. Aí, eu e você poderíamos dizer que são coisas da vida, e de fato são mesmo. Ninguém está isento de um acidente ou de uma doença grave. Mas quando se trata de uma vida que usou de má fé, de má índole, de covardia para tirar uma outra vida,
Isso não é coisa da vida, isso é coisa de doido, de psicopata, de covarde e de um monstro profano. Um outro caso que chamou muita atenção do país todo, até fora do país, foi o caso da Eloá. Eloá era uma jovem de 15 anos que foi brutalmente assassinada pelo seu ex-namorado. O caso Eloá foi o caso de maior cárcere privado já registrado pela polícia no Brasil. Foram mais de 4 dias de puro terror e sofrimento da jovem, das famílias e de todo o país aí que acompanhou esse caso. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar a pressão psicológica que essa menina não passou em 4 dias na frente de uma arma, sabendo que a qualquer momento ela poderia perder a vida? E essa mãe? O instinto natural de toda mãe, quando um filho está em perigo, qual que é? Proteger, não é? Agora imagine essa mãe que não tinha o que fazer durante 4 dias, ela sabendo que a filha estava no risco de vida, sem poder fazer coisa alguma. Imagine o sofrimento dessa mãe. E o que mais me choca nesse caso é que houve negligência por parte da polícia. A polícia ela poderia muito bem ter eliminado esse indivíduo. Só que algumas pessoas falam, mas se a polícia matasse o assassino, alguém ia falar, o assassino é vítima da polícia, poderia ter negociado mais tempo. Aí quem sabe sairia os dois com vida. Digamos que eu concordo com essa ideia que o indivíduo seria vítima da polícia. Existe uma diferença muito grande entre a vítima culpada e a vítima inocente. Ninguém mandou esse cara invadir um apartamento com a arma na mão. Se ele tivesse sido morto pela polícia, seria por culpa dele mesmo, ou seja, seria uma vítima culpada. Como eu disse, ninguém mandou ele subir num apartamento com a arma na mão. O que você acha que um cara armado queria invadindo um apartamento? Será que ele queria fazer carinho nela? Obviamente que não, né? Ele queria era matar mesmo. Só que ele não matou na hora porque ele queria fazer ela sofrer. Por isso que levou todo esse tempo. É só uma questão de pensar. E bem diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, em algumas horas de negociação o sequestrador não se rendeu, o atirador de elite simplesmente faz o serviço dele. Que na minha opinião está completamente correto. Estados Unidos, país de primeiro mundo, não se compara com essa vergonha que a gente vive aqui no Brasil, né? E agora vocês, policiais, que agiram de negligência, vocês eliminaram a vítima inocente, ao passo de não eliminar a vítima culpada. Agora, o que restou disso? É uma mãe que chora, é uma família destruída. Agora durmo com esse barulho. E o terceiro caso e último, que para mim foi o pior caso de assassinato contra a mulher da história desse país. Já se passaram muitos anos. E esse fato machuca e machucou muita gente até hoje. Existem milhares de fãs dessa vítima. Eu estou falando da atriz Daniela Pérez, que foi assassinada em 1992, exatamente no dia 28 de dezembro, pelo seu parceiro de trabalho, que eu nem vou citar o nome aqui. Que se você já conhece esse caso, você sabe de quem que eu estou falando. A morte dela foi planejada, foi tudo premeditado. Daniela foi vítima de uma emboscada num posto de abastecimento. Enquanto ela abastecia o seu carro, o seu algoz estava só na espreita. Quando ela ia saindo, o indivíduo fechou ela, saiu do carro dele e ela saiu do carro dela para ver o que estava acontecendo e foi brutalmente desmaiada com um soco no rosto. Eu já vi pessoas gravando vídeos aí falando que não houve soco nenhum, que ela foi porque quis no local do crime. Gente, isso é um absurdo. Teve testemunhas oculares que viu a cena. Eu tive o cuidado de pegar a foto dela. Se você conhece esse caso, você já sabe de qual foto que eu estou falando. Eu dei um zoom máximo com uma qualidade muito boa e eu pude ver detalhes por detalhes do que o marido dela disse em um certo vídeo. Que ela estava com um furo aqui no lado esquerdo, o queixo desfigurado, torto para um lado. Eu pude ver com muita clareza esses detalhes que o esposo dela disse. E de fato, tem até dentes quebrados do lado direito. Gente, se aquilo não foi um soco, então ela sofreu um acidente de carro antes, porque não é possível. Uma bola de sangue coagulado desse lado direito. Gente, isso é óbvio que houve um soco muito violento ali para ela poder desacordar. E assim ela desmaiada,
colocaram ela dentro de um carro e ali mataram com 18 golpes de punhal. Os assassinos dizem que foi tesoura, mas não, foi punhal mesmo, porque a própria perícia constatou que foi um punhal. E foram 18 apunhaladas em Daniela, que dói até hoje, no coração de milhões de brasileiros, que dilacerou o coração de uma mãe e que matou o coração de um pai. Eu não consigo mensurar o tamanho da frieza, da covardia e da crueldade que uma pessoa tem, que uma pessoa teve, de apunhalar o pescoço de uma pessoa que já estava desmaiada. E sim, ela foi morta dentro do carro e foi levada para o matagal, e ela foi arrastada e abandonada no matagal na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E quantos sonhos se perderam ali? E ali morria um sonho de ser mãe. A assassina hoje é mãe. A vítima não teve o mesmo direito. Foi-lhe roubado o dom mais precioso que Deus deixou para todas as mulheres, que é o dom de ser mãe. Eu sei que algumas não podem ser mãe por questões de saúde, mas se você está nessas condições, nunca desanime, porque enquanto há vida, há esperança. No caso de Daniela, já não tem mais esperança. Eu me lembro que eu assistindo o vídeo da reportagem da Cláudia Lecim, dessa moça que eu disse no início do vídeo, que foi assassinada em 1977, a mãe dela disse no vídeo: quando eu vejo uma senhora com uma filha bonita do lado, eu já logo penso, Deus guarde a filha dessa senhora. E analisando casos da Eloá, da Daniela Pérez, que eram tão lindas, eu pude entender que a mãe de Cláudia Lecim sabia muito bem do que estava dizendo. E esse caso traz aquele gosto amargo da impunidade, onde os indivíduos pegaram 19 anos de cadeia e cumpriram nem 7 anos. E aí eu pergunto, o que vamos fazer com essa justiça do nosso Brasil? E aqui eu aproveito para bater um pouquinho nas nossas leis brasileiras. Isso é um absurdo. O assassino pega 30 anos de cadeia e cumpre 5 porque é réu primário. Em outros casos, nem isso, porque avaliam também o bom comportamento dentro da cadeia. Isso é o cúmulo do absurdo, porque o bom comportamento de uma pessoa não se deve ser medido dentro de uma cadeia. Se esse indivíduo parou dentro de uma cadeia, é porque ele não teve um bom comportamento quando estava fora. Simples assim. Se foi condenado a 30 anos, tem que ficar os 30 anos. E o que eu não consigo entender nessas leis que nós temos aqui no Brasil é que o réu primário, ele comete o primeiro homicídio e aí ele fica 5 anos. Para ele poder pegar os 30 anos, ele tem que cometer um segundo homicídio. Eu chego na conclusão de que então a vida da segunda vítima valia mais do que a vida da primeira vítima. Ou então a primeira vítima serviu como cobaia, do tipo, bom, você cometeu esse crime, agora você vai ficar 5 anos. Se você gostar de ficar 5 anos lá dentro, aí você mata mais um, aí você vai ficar 30 anos lá. Eu só posso entender que esse país é um circo e eu sou palhaço, né? E aqui também eu deixo um recadinho para vocês feministas. Vocês que gostam aí de defender causas LGBT e tão louca para legalizar o aborto, por que você não criam campanhas contra o feminicídio no Brasil, que está virando uma aberração? Vocês querem a legalização do aborto, vocês dizem, né, que a mulher não quer aquela gravidez, então ela pode abortar, precisa legalizar o aborto. Só queria deixar um recadinho para vocês que muito pior do que uma gravidez indesejada é uma grávida assassinada. Só que vocês não estão nem aí com elas, porque vocês não defendem a vida, vocês defendem a morte. Eu sei que existe um jogo político por trás disso, mas pense com a cabeça e faça o que é certo. Hoje o cara não quer assumir a criança, o que ele faz? Antigamente ele abandonava, pagava a pensão. Hoje não, hoje estão tirando a vida delas. E isso tem que ter um fim. Então, ao invés de vocês ficarem fazendo campanhas apelativas aí como vocês fizeram na campanha do Bolsonaro,
um tal de ele não, o coisa não, um bozo não. Campanhas assim absurdas que vocês fizeram. Por que vocês não fazem campanhas mais inteligentes que protejam vocês mesmos? Do tipo, mulheres contra o feminicídio. Hashtag prisão perpétua para quem mata a mulher. Fazem campanhas assim que vai ser bem melhor para vocês. E outro grupo de pessoas que eu estou de olho em vocês também são os evangélicos. Eu sou evangélico, sou cristão desde o berço, desde quando nasci. E eu tenho visto muitos evangélicos gravando vídeos aí, postando um vídeo contra a resposta do outro e vira aquele ringue gospel. Parece uma briga de galo, um querendo ganhar no outro no grito. Então eu tenho um recado também para vocês, que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que sempre vai haver o joio no meio do trigo. Então se você é trigo, você não precisa ficar apontando quem é joio, porque o ceifeiro, ele sabe quem é trigo e quem é joio. Na hora certa ele vai fazer a colheita. Então se você é trigo, faça a diferença, fazendo diferente, levanta um clamor, para que Deus venha limpar os corações daqueles que futuramente viriam ser assassinos. Porque Deus faz sem efeito a maldade dos homens. E para encerrar, eu sozinho não consigo mudar esse país. Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, teremos um país melhor. Se eu pudesse, eu apagaria esse ponto final que colocaram nas histórias dessas vidas. Colocaria uma vírgula e diria para essas pessoas: continue escrevendo suas histórias, que eu vou ficar torcendo daqui. Que Deus venha ter misericórdia de todas as mães, irmãs, filhas, esposas desse país. Bom, e eu vou terminar esse vídeo porque eu estou só o bagaço aqui. E compartilhe esse vídeo se você acha que foi importante para você, interessante. E que Deus venha abençoar cada um de nós e a você que está me assistindo. E agora, eu quero deixar uma imagem e um alerta para as mulheres. Vou deixar uma imagem aqui durante alguns segundos no final desse vídeo. Eu quero deixar um alerta para você, mulher. Que tome muito cuidado mesmo, porque aquele que sorri do seu lado pode ser o seu algoz no futuro. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nenhum mal venha atingir a sua família. Então, tchau, tchau e fiquem com Deus.